Mário, tudo bem? Aqui Fernanda Lília, super fã do Tô Indo, acompanho sempre suas viagens pelas nossas Gerais. E olha, a minha dica vai para a cidade de Carmo da Mata. Lá tem um museu de carros antigos que é espetacular. Uai, fiquei muito feliz de saber que você é fã do programa, uai. E gostei muito da sua sugestão. São mais de 150 veículos de diferentes épocas e estilos. Adoraria ver no Tô Indo. Conta essa história pra gente, Mário. Um beijo. Então tá, combinado. Vou lá pro museu então. Tô indo. Tô indo. Rúbio Fernal Ferreira e Souza, eu sou o colecionador que iniciei há 55 anos a restauração dos primeiros carros que estão aqui e dizer a vocês que são mais de 150 carros. Muito prazer, muito obrigado por nos receber, por separar um pouco do seu tempo para falar com a gente aqui. Isso aqui é muito incrível, isso aqui extrapola, porque a gente está falando sempre de mineridade, tarará, valores de Minas, mas isso aqui extrapola muito. Então, cara, como tudo começou? Então essa é uma coleção que começou quando eu fiz 18 anos, restaurando um primeiro carro da família que tinha sido meu avô, que estava abandonado numa fazenda. No final, eu terminei de restaurar nos primeiros 10 anos, 18 carros, que eram todos da família. Todos da família. E que tinham sido trocados por carros mais novos. E aí isso me colocou esse espírito da restauração. Eu acho que o espírito da restauração funcionou em mim antes do espírito do colecionismo. O colecionismo se seguiu a ideia da restauração, de devolver à vida coisas que estavam decadentes. Legal. E praticamente alguns até abandonados. Aquilo me despertou aquele desejo de juntar um grupo de pessoas que pudessem, junto comigo, fazer essa restauração. E aí é muita gente. São lanterneiros, funileiros, cromeadores, estofadores, mecânicos, envolve uma cadeia de vidraceiros, etc. Essas restaurações são muito lentas. Tem carro aqui que eu levei 10 anos para concluir a restauração. Por quê? A dificuldade é o serviço ou é o encontrar peças originais? Primeiro, a dificuldade a cada passo que você dá é de identificar a peça que faltava naquela sequência. Você sempre foi um amante de carro? Sim, eu sempre gostei, mas sempre gostei de devolver à vida objetos que tiveram importância e que foram abandonados, foram diminuídos no seu conceito. E aí o gosto pelo automóvel, o gosto pela evolução do desenho do automóvel ao longo das décadas, né? Você vê o avanço da humanidade. Né? Por falar tanto em avanço, vamos avançar, né? É o início da indústria de fabricação de automóveis do Brasil, que se deu por volta de 1955.
é um carro raro e, sobretudo, no estado em que ele se encontra. Claro. Um estado de conservação absolutamente perfeita. Olha o cheiro original do carro. Aqui nós temos um Fusca 1963, em estado de 0 quilômetro. Ô Mário, aqui nós estamos diante do primeiro exemplar restaurado. Ah, aquele que você falou Ford, ali, o que eu falei, Fordinho 29. Gente. Viu? Esse foi o primeiro. E aqui nós temos o início da indústria automobilística, 1897, 1910, 1919. Quando foi que se tornou museu? Você falou que antes era restauração, depois começou uma coleção. Quando que se tornou um espaço aberto? Na verdade, veja bem, eu até chamo de garagem, porque trata-se de uma coleção particular. Sim. Eu não tenho nenhuma pretensão de chamar uma coleção particular de museu. Eu tinha essa coleção, ou esses carros, uma vez restaurados desde o seu início, espalhados, alguns em Belo Horizonte, uns poucos aqui em Carmo da Mata, outros em Brasília. E até que a minha mulher, a gente já começava a pensar em aposentadoria, eu e ela idealizou a criação de um instituto de apoio social aqui em Carmo da Mata. Eu sou Erilda, sou da comunidade dos Campos, município aqui de Carmo da Mata, e faço parte do trabalho do ICAF. O ICAF é o Instituto de Cultura, Arte, Fazer Responsável e Educação Ambiental. O ICAF já está com 14 anos de existência e, através desse período, o ICAF tem trabalhado muito a cultura, a arte aqui na comunidade e, principalmente, a questão do turismo. Transformamos isso aqui nesse espaço. Aí eu comecei a dar cara, menos de garagem, mais de museu. Sim, eu vou chamar de museu porque, cara, é inevitável. Quem entra aqui, o ar é de museu e a relevância é realmente de museu. E qual que é a relação do museu com o Instituto, efetivamente, assim? Eu cuido de manter os meus carros, de usá-los, de levá-los em exposições, e o Instituto cuida da visitação. O Museu do Automóvel, hoje, ele é o maior ponto de referência na nossa cidade para os turistas. A relação com a cidade. Eu fico pensando assim, o que uma joia dessa pode promover de relevância e qual o senso de orgulho, de pertencimento dos habitantes aqui? Já está fazendo um efeito muito grande, porque hoje o que conta mais no mundo moderno é o desenvolvimento da economia criativa. A economia criativa é turismo, é gastronomia, é hotelaria, etc. Então, esse espaço foi estabelecido aqui em função do Instituto, mas o Instituto pensando no desenvolvimento dessa região. A visitação está aumentando muito, não só em função dessa coleção, mas em função de outras atrações da própria cidade. E aí, Mário, aqui a gente tem uma visão aqui dessa galeria principal. Que isso? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, como eram bonitas as cores dos carros dos anos 40, 50, 60. Hoje os carros são pretos, brancos ou prata. Naquela época percorria todo o aspecto pluricromático. Qual que é o seu preferido? Tem?
Talvez o preferido seja aquele que tenha se constituído no maior desafio. Eu apontaria, olhando daqui de cima, o Irapuru, que foi um carro que ele foi fabricado, foi encaixotado em caixas de madeira e eu o encontrei assim, ou seja, ele nunca foi montado, fui eu que montei pela primeira vez. Quem o comprou guardou as caixas sem tê-lo montado. Porque era assim que vinha? Não, é porque quando a fábrica interrompeu, ficaram alguns. Ah, Esse Cadillac prata foi um grande desafio, porque é um carro muito raro, não conseguiria adquirir um carro desse na época pronto. Então acabei encontrando uma lata velha nos Estados Unidos, importei aquela lata velha e deu um trabalho danado para chegar no estado que ele se encontra hoje. teve algum aqui que você apanhou, foi raiva dele, de tanto que te deu trabalho? Ou nunca chegou a esse ponto? Raiva não, porque quanto mais o desafio, mais eu queria concluir. Então, mais você gosta? Raiva nenhum me deu até hoje, não. Que legal. Qual que é a sua sensação chegar aqui e olhar? Cada carro eu reconheço um conjunto de pessoas que contribuíram, um conjunto de dificuldades, algumas que pareceram intransponíveis naquele momento e que depois foram superadas. Agora eu preciso fazer uma confissão. Eu, na verdade, me dispus a enfrentar tudo isso preocupado com o que seria a minha vida após a aposentadoria. E eu tinha receio de parar e cair assim num vazio, etc. Então eu quis criar alguma coisa que me ocupasse. Só que eu me enganei, porque depois que eu aposentei eu passei a ter mais trabalho ainda. Então, que legal, hoje cara. Eu não posso dar aqui a dedicação que eu gostaria de dar. Que você imaginou e que gostaria. Não, ainda não tenho tempo. Que legal, cara. Eu tô impressionado, eu imagino que vocês de casa também, mas não sai daí não. Que a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai poder conhecer as histórias por trás de cada carro e saber um pouco mais também dos processos de restauração dessas belezuras, digo até da humanidade. Isso aqui é a história da humanidade, rapaz. Pelo amor de Deus, sai daí não, hein? Já tô voltando. No primeiro bloco eu cheguei em Carmo da Mata. Vim aqui na garagem do automóvel, um grande e incrível museu de automóveis. Pude conversar com o senhor Rúbio, que é o idealizador, o proprietário de tudo aqui. E agora eu vou encontrar o Marcos, conversar com ele sobre um monte de coisa que eu prometi pra vocês que eu ia falar. Meu nome é Marcos Otávio, da Costa Teixeira. Eu hoje sou responsável pelas visitações aqui do museu. Represento o Instituto ICAF e aqui a gente recebe as visitas, eu apresento os automóveis, a gente conta as histórias de cada um deles, sempre com a intenção de colaborar com o turismo da cidade. Você tá bom, Marcos? Oi. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E assim, não foi à toa que eu desci desse carro aqui, viu, gente, em especial. Parece que tem alguma curiosidade. O que é o tão especial? Que ele é feito de madeira? Mário, esse carro tem uma coisa fantástica. Ela é uma picape de 1923, ou seja, ela tem 102 anos. 102 anos, isso. De madeira, a maior parte dela em madeira. Um detalhe, 0 quilômetro. É um carro que nunca rodou. Esqueceram ele? Ou foi refúgio? Tipo, não. Ninguém gostou do carro? Não, esse carro existia em Belo Horizonte uma concessionária. Esse carro ficava lá, então, de mostruário e passou a ser vitrine. Aí, depois de alguns anos, já não era mais interessante vendê-lo. E aí, os donos permaneceram com ela. Virou uma relíquia. Virou uma relíquia. Ficou toda a vida lá, até, se não me engano, 2011. Só aí que ela passa para a nossa garagem.
Imagino que deve ter histórias incríveis aqui. Muitas histórias. Eu quero saber. Muita história. Vamos passar para essa fase Opa, então? com o maior Pra eu prazer. virar o turista aqui, Vamos guiado? lá, com o maior prazer. Partiu. Em 1910, criaram um automóvel. Pouca gente tinha automóveis nessa época. Sim. Imagina um carro que se locomovia com a própria força, que não era puxado por animais e tal. Sim. Aí só que tinha um problema. Eles descobriram, depois do carro pronto, que o carro não subia morro. Não subia, não tinha, o motor não tinha força? O que é? Não, o motor tinha força, só que o tanque de combustível, a gasolina descia por gravidade. Ah, isso aqui é o tanque de É o combustível? tanque de combustível. Tá. Não tinha bomba de combustível. Então é o seguinte, na reta descendo, tudo bem. A hora que começava a subir, se tinha pouco combustível, Não ia. aí a gente pensa que os mais inteligentes falavam assim, vamos subir de ré. Ah, verdade. Seria uma solução. Mas não tinha marcha ré. Não Então, tinha aí nasce a necessidade do câmbio, né? Era uma marcha constante. Marcha constante. Só vai pra frente. Exatamente. Ah. E aí esse que já foi um modelo equipado com marcha ré. Eles criaram um sistema de polias que a correia invertia, né? E ele girava ao contrário, mas também muito, muito precário. E daí, então, já vem os carros, assim, logo depois, de 1917, 18, 20, que aí já vinha com câmbio, já foram estudando. Então, a evolução foi aos poucos, né? Eu costumo falar que é muito fácil hoje você fazer um automóvel com tanta tecnologia, mas Sai do zero. o pontapé inicial que era o problema. Eu tô achando esse aqui ele muito diferente. Beleza, aqui eu já vi que é Sim. buzina, né? Sim. Buzinona, né? Aqui eu sei que os faróis dele eram alimentados por carbureto. Então era igual poste de rua, tinha que pôr que Sim. ia riscar o fogo? Sim. Para-brisa bem egoísta, né? Que era só para o motorista. Só pro motorista. Estiloso, né, rapaz? As linhas muito estilosas. Que carro mais arrumadinho. Esse carro, a gente deu um pulo de 46 anos de lá para cá. Aham. Ele em 1910, isso aqui em 1956, né? Sim. E é um carro raríssimo, é um Cadillac, Eldorado. É um carro assim, além de tudo que já é muito bonito nele, essa frente que lembra aviação, por causa dos anos 50, começa aquela corrida espacial, aquela sim. coisa. Então, todos esses carros dessa época têm alguma coisa que remete à velocidade, à aviação. Aham. Esse carro era equipado com um sensor de farol alto. Quando você cruzava com outro automóvel, Ah, ele abaixava o farol sozinho. Do lado do Ah, volante não. ali, aquela pecinha verde, é o sensor dele. E aqui um outro Cadillac, né, também que mais ou menos a frente dele, né, parece bastante com aquela. Esse carro tem uma coisa interessante. ah. O Elvis Presley é apaixonado com Cadillac. Ele teve um ano que ele comprou mais de 30 Cadillacs para presentear os seus amigos de banda, os seus amigos, as mulheres. Encomenda um para a mãe dele, Rosa. O da mãe dele, ele teve um acidente com ele restaurou ele, né? Foi restaurado, está hoje em Memphis, está nos Estados Unidos, na garagem dele, no museu do Elvis. Sei, na casa que ele morava. Exatamente. Ou seja, isso aqui é o Exatamente o carro, idêntico o ao mesmo carro modelo do Elvis. da mãe do Elvis. Bonita isso! Fantástico. Cor esse carro. bonita. Não, ele é maravilhoso. E o processo, você cuida aqui da questão do salão mesmo, da apresentação, das visitas. As pessoas normalmente agendam, né? E aí a gente reúne grupos, né? Aos sábados e domingos, marca normalmente para as 10 horas da manhã, e aí eu entro com grupos, 30, às vezes 40 pessoas. Ah, vem uma E a galera. gente faz todo esse trabalho, conta a história de como que esse carro chegou. As pessoas querem, né? Isso anima um pouco a visita, né?
É um trabalho assim que a gente faz eu faço com carinho enorme. Quando você pode contar uma história para alguém de um determinado automóvel, é muito bacana você ver o brilho nos olhos daquelas pessoas. Quando vem, às vezes, uma pessoa mais idosa, pô, meu pai andou naquele carro. Que tem memória afetiva envolvida. Eu cresci dentro de um carro desse. Isso aí, cara, quando você conta aquela história, aquilo brilha nos olhos das pessoas. Então isso nos enche de orgulho. Meu nome é Viviane das Dores Ferreira Arantes, sou natural de Cláudio, mas já moro em Carmo da Mata há mais de 25 anos. Trabalho no ramo de transporte escolar. Eu tive uma experiência maravilhosa aqui, não só por ser uma amante, uma fã de carros antigos. Então a gente pôde conhecer histórias de pessoal que fugiu de guerra, de romances. O que mais me chamou a atenção aqui foi a história de Delahaye, de uma madame, uma estilista de moda francesa. Esse carro é um Delahaye. Delahaye começou nos anos 1854, 64, eles começaram a fabricar os carros. E eles começaram a fazer carros personalizados. Então chegavam os clientes chegavam para comprar um carro, falavam o que eu faço da vida, sou médico, eu sou dentista, e eles desenhavam um carro de acordo com o perfil daquela pessoa, a pessoa assinava aquele projeto, o carro era exclusivo. Esse carro foi feito por uma senhora ligada à moda, à alta costura parisiense. E essa mulher, ela era descendência judia, ela chamava-se Madame Cognac. E ela decidiu fazer um carro e eles copiaram um carro baseado na moda. Detalhe, o carretel, que lembra a alta costura. Quando você ouve falar assim, eu esbarrei a saia do meu carro no meio fio, isso passa a se chamar saia depois disso. Isso aqui é um molde de uma saia. Por causa do negócio dela ser da moda, Exatamente. Isso aqui é uma saia. Ela tinha uma cadeia de lojas lá em Paris chamada Labelle Jardiniere. E aí ela começa a ser perseguida pelos nazistas, né, durante a guerra. Aí ela foge nesse automóvel para a Espanha, levando com ela o motorista. E aí chega na Espanha, a perseguição persiste. E ela foge então para o Brasil, vem de navio, um motorista e o carro. Aí ela vem para o Brasil, se hospeda no Copacabana Palace, fica por lá todo o período da guerra. E aí acaba a guerra, ela resolve retornar para Paris para retomar os seus negócios. Assume o romance com esse motorista, porque, pelo amor de Deus, ela leva ele para o outro lado? Ainda não. Aí ela convida ele para voltar a Paris e fala, não, eu tô namorando uma carioca aqui, vou ficar por aqui, você pode ir que a gente se despede aqui. Ela dá esse carro de presente para ele. Esse carro, então, fica aqui no Brasil, ela vai embora. Esse carro, os herdeiros dele vendem esse carro mais tarde para um colecionador aqui de Minas. E esse colecionador vai restaurar o carro. Toda restauração, você falou que era hora das restaurações, toda restauração, você tem que tirar tudo que está dentro do carro. E aí, nesse processo, eles encontraram uma página de um diário de Madame Cognac. E ele dizia, entre muitas coisas, que aqui no Brasil eu vivi os melhores dias da minha história, apesar do horror da guerra. E aqui no Brasil eu deixei os dois amores da minha vida. Oh, meu Deus, o carro e o motorista. E o motorista. Oh, não, que bonitinho, gente. E aí, eu vou te contar uma coisa que complementa essa história. Esse colecionador pintou o carro de preto, o carro não ficou bonito e tal, perdeu valor com isso. E aí esse carro é ofertado ao Rubio, que adora uma boa história e adora um trabalho. Uma restauração, um desafio. Difícil. Falou que é difícil com ele. Ele resolve pegar o carro, busca uma reportagem, você vai ter que me acompanhar. Tá, eu te acompanho. Busca uma reportagem numa revista da década de 60 chamada Cruzeiro. E aí, aqui traz toda a história da Madame Cognac, do carro, né? E aí, ele resolve restaurar o carro exatamente como era. Aí um detalhe, nessa reportagem falava lá que Madame Cognac, quando passou por Madrid, que ela adquiriu lá um manton de Manila. Não sei se você já ouviu falar isso. É um chale. E aí, ela, na passagem por lá, ela compra esse chale para ela.
Aí ele, sabendo disso, através da reportagem da revista, ele vai à Europa em alguma ocasião e compra lá o seu Manton de Manila. Mentira. Não, Ele é a põe esse aqui ponto. pra A minuciosidade dele chega a esse Para ponto. complementar. Mas Tem um chale desse. É um dos casos que a gente apresenta com maior orgulho, que as mulheres, principalmente, quando a gente conta essa história, ficam fascinadas. Imagina, incrível, incrível. Para finalizar, uma outra Outra história. curiosidade. Tá bom? Bora. Pelo Então, estado, esse aqui acabou de chegar. não. Não? Então, Mário, esse carro aqui é o seguinte, esse carro é uma outra preciosidade que a gente tem aqui. Esse carro é um Spano suíço. Esse carro, ele foi premiado em Araxá em 2022 como testemunho de época. Um carro que não foi restaurado, apesar de estar funcionando, tudo funcionando, ele está exatamente como foi encontrado, fechado em um galpão depois de décadas. Né? Ele Então, tem quantos anos? ele é de 1923, deixa eu ver. 23? Esse é pela placa. ó, que legal. 27, 1927. 1927. É. Ou seja, a pessoa era muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Ele ficou guardado muito tempo, né? A Spano Suíça tem uma história interessante, que foi uma junção da Espanha, mas a Suíça, segundo o Rubio conta pra gente, que tinha um rei na Espanha que não aceitava andar de automóveis, porque lá não se fabricava automóveis, então ele andava de charretes. Aí fizeram uma fusão entre a Espanha e a Suíça para montarem esse carro. Esse carro fez muito sucesso. Incrível! Nossa, eu não sabia nem que tinha isso. Tanto de coisa que a gente aprende, né, nesse Tô Indo. Não sabia que tinha esse termo testemunho de época. Agora eu quero te chamar para a gente dar uma volta num dos nossos carros. O que você acha? Passear mesmo? Andar? Passear mesmo. Vamos lá? Eu não sabia que ia ter essa cerejinha do bolo, não. Bora! Deixa eu te seguir. Não vou querer. Então, Mário, aqui nós separamos esse carro para a gente dar uma volta. Esse aqui é um Galaxy XL500, um carro de quase 300 cavalos. Nossa, 300 Um cavalos. carro raro aqui no Brasil. Ele é conversível, né? Só tem 2 portas. Vamos lá para a gente dar uma volta, pra você Vamos conhecer o carro. Partir, o que é isso? Não vou nem falar nada. Não precisa de eu falar. O programa tá acabando, vou sair para passear. Mas faz igual a Fernanda, que inclusive, obrigado, viu, Fernanda, por uma sugestão tão brilhante, tão valiosa. Eu adorei isso aqui e eu tenho certeza que você também, porque carro é uma das paixões nacionais, uma das paixões do brasileiro. Se você tem também uma sugestão incrível para mandar pra gente, igual a Fernanda fez, aponta a câmera do seu celular, o QR Code tá aí no canto da tela e mata a gente de alegria, ó, e as pessoas de Minas Gerais também. Partiu, bora! Olha só o que a galera tá sugerindo pro Tô Indo. Confira aí algumas participações que recebemos.